Essa noite para mim foi um pouquinho difícil, porque o inimigo ele é assim mesmo, né? Quando ele sabe que a gente tem algo para fazer, né? A respeito do nosso Deus, ele coloca tanta coisa, né? Ai, meu Deus, eu estou desde 3 horas da manhã, uma cistite, só Deus vai ter misericórdia de mim, infecção urinária. Aí dá gosto ruim na boca, não vou nem beber água, porque senão dá ruim aqui no negócio. Mas Deus está na frente, né? A gente não pode deixar parar. A gente não pode deixar nada fazermos parar. Porque se a gente deixar, se a gente tiver uma dor de cabeça, a gente não vem para a igreja. Se tiver uma dorzinha no seu pé, você não vem para a igreja, né? Aí hoje está chovendo, eu não venho para a igreja. Domingo que vem, foi um parente na minha casa, eu não estou na igreja. Daqui a pouco a gente está fora. É assim, o inimigo ele trabalha assim, nas pequenas coisas. E nós temos que estar sempre ligados, né? Para estarmos sempre na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. Apenas um versículo. 1 Coríntios 15, 58. Amém? Amém, né? Ela diz assim, né? Vou ler aqui, né? Que é a versão que está aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais um momento, Pai, de estarmos falando contigo. Pai, como é bom, Pai, quando nós entramos na Tua presença e podemos ouvir a Tua voz. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa, Senhor, colocar palavras, Senhor, na minha mente, no meu coração e nos meus lábios. Senhor, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje pela manhã, né, na minha casa, nós tivemos um culto bem abençoado. Esse mês todinho está se reunindo, a Fernanda vai na minha casa, reúne todo mundo para a gente orar, né, e estudar a palavra. É sempre na casa da Thaísa. Aí na casa da Thaísa, só está eu, Thaísa, Fábio, que nunca falta, as crianças, né, e a Charlene de vez em quando, e a Nélia, minha cunhada. Aí, mas, hoje, né, como era o último dia, aí foi um café da manhã, por isso, pastor, nem pude vir aqui, nem deu para me almoçar, porque o café da manhã foi tão prolongado que nem deu para a gente almoçar. Fomos almoçar, já era mesmo 4 horas da tarde. Então, ali, nós tivemos ali um culto muito abençoado mesmo. E ali, quem louvou foi o Charles. Charles pediu para cantar. E ele cantou ali, fazendo gestos, e todo mundo olhando para ele, sabe? Aí, muitos querendo rir por causa do jeitinho dele, né? A gente ali sério, né? E ele louvando ali. Aí eu pude ali observar, a gente vê, né? As crianças estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Os adultos também têm que estar sedentos de ouvir a palavra do Senhor e aprender cada dia mais. Quando você falou do Gemeta Camp, para apadrinhar alguém, aí o Danilo chegou perto de mim e falou assim, no ano passado, Célia, convida os teus 3 netos, chama eles. Eu falei, eles não vão vir, Danilo, mas você chama eles. Eu, tá legal. Eu chamei Paulo César, chamei a Nicole, aí chamei o Kaique. Aí, Paulo César e a Nicole, tá, vó, nós vamos pensar. Eu imaginei o pensar deles. Aí o Kaique logo aceitou. Aí eu apadrinhei o Kaique. Aí, hoje ele está aqui na banda. Né? A gente vê a importância que é. E ele me faz muitas perguntas, né? Hoje mesmo estava conversando sobre muita coisa, ele fica me perguntando, eu fico explicando a ele, conversando com ele, mas Deus, ele faz assim, num pequeno gesto. Quem poderia imaginar, né? Eu vou apadrinhar ele, então eu vou apadrinhar o Kaique. Eu falei, Kaique, você vai. Talvez se eu não apadrinhasse, ele não estaria ali. Entendeu? Então, mas aí, como eu me dispus, né, a fazer isso. Então, é importante. Vai pensando no nome de alguém. Esse alguém é muito importante.
Mas quando nós vemos aqui, né, a palavra do Senhor, que diz em 1 Coríntios, né, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalem, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A importância de permanecer firme na caminhada. A caminhada do Senhor, ela pode começar, né, no dia que você levantou a mão. Você levantou a mão, ali está tudo certo. Você fez um propósito, você entregou a sua vida ao Senhor, mas você precisa de caminhar. Você precisa de estar na casa do Senhor. Nós precisamos de caminhar. E não é só aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, até aquelas pessoas que já têm tempos e mais tempo na presença do Senhor. Nós precisamos estar sempre firme, e reconhecer que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente quer tanto, né, que alguém bata assim nas nossas costas, né, poxa, o teu trabalho foi maravilhoso, que não sei o quê. O melhor para reconhecer o seu trabalho é o Senhor. É Ele que tem que reconhecer o seu trabalho. Então, mas nós temos que estar firmes na presença do Senhor, porque, infelizmente, muitos cristãos que já foram, né, brasas vivas, foram chapa quente, né? Não tem aquele irmão que assim que vai para a igreja, né, é chapa quente, não falta, está ali, está nos cultos, mas vai passando um tempo, ele vai se esfriando espiritualmente. Muitos que um dia faziam a obra de Deus com alegria, hoje vivem se arrastando com a fé, encontrando dificuldade, até mesmo para participar dos cultos. Apesar de Paulo dizer que nós devemos ser sempre dedicados à obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Muitos estão abandonando a frente de trabalho. Muitos não estão conseguindo manter a chama acesa. E muitas coisas nos faz deixar de manter a chama acesa. Às vezes uma palavra, né? Às vezes um olhar, às vezes até uma falta de aperto de mão. Pasmem. Tem gente que fala, não vou mais naquela igreja não, porque eu entrei ali, ninguém me apertou a mão, ninguém me deu um abraço. Às vezes deixam de estar na casa do Senhor, mas nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor. Se alguém te apertou sua mão, você venha. Que não apertou sua mão, venha a si mesmo. Se você achou que o irmão te olhou assim, mas sorriu de um jeito, venha a si mesmo. Você não está aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar ao nosso Senhor. E o diabo, ele é assim mesmo, ele vai trabalhando assim, bem sorrateiramente, né? Quando nós estamos estudando o livro do Apocalipse, a gente fala sempre isso, que o diabo, ele não vai entrar assim de vez, vai fazer você parar de vir à igreja. Ele vai começar a minar a tua cabeça, vai começar a minar a sua mente, para você desistir de caminhar. Mas hoje nós vamos estudar, à luz da Bíblia, alguns motivos que levam o cristão a esse esfriamento. Como ele pode ser evitado? Tudo se tem um jeito. Tudo se tem um jeito. Só não há jeito para a morte. Mas se você está frio na igreja por algum motivo, tudo se tem um jeito. O primeiro jeito está aqui, ó, na palavra. Né? Não olhe para o irmão, olhe para Deus, olhe para a palavra. Então, em primeiro, Mateus 24:12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O que quer dizer iniquidade? Iniquidade tem o mesmo significado de maldade. Jesus quis dizer, a maldade no mundo vai chegar a tal ponto que muitos cristãos vão deixar de acreditar, o amor vai se esfriar. E o maior requisito para que nós possamos permanecer firmes fazendo a obra de Deus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. São os melhores mandamentos do cristão. Nenhum cristão consegue se manter firme, inabalável. Nenhum cristão consegue se manter dedicado à obra do Senhor se a chama do amor
não estiver acesa dentro dele. Quando nós temos a chama do amor dentro de nós, nada vai nos fazer abalar, nada vai nos fazer parar. Não vai ser olhares, não vai ser até palavras que às vezes machucam o coração da gente, vai nos fazer parar. Se está acontecendo alguma coisa, né, com algum dos irmãos, alguém falou alguma coisa que machucou meu coração, não tenho nem vontade de estar na casa do Senhor, venha a si mesmo, que o diabo quer isso, ele quer que você se esfrie, e esse é uma atitude mais, assim, a melhor atitude que o inimigo pode entrar na vida do ser humano, do cristão, é através do esfriamento. Eu digo, né? Hoje você não vai, que você está passando mal. Semana que vem um parente em casa. Na outra semana, está chovendo. Irmãos, isso aí é um problema muito sério. Eu sempre que às vezes eu recebo um telefonema, sabe? Ai, minha querida, eu não vou poder estar na igreja. Hoje eu não vou poder estar. Daqui a pouco tá. Quando chega a semana que vem, recebo outro WhatsApp. Não vou poder estar na igreja de novo. E assim vai, já quase 2 meses. E o inimigo quer isso. Ele está entrando sorrateiramente na vida de cada um de nós. E nós precisamos estar firme. A gente tem que ser firme. Está ruim hoje, mas eu vou assim mesmo. Está chovendo, mas eu vou assim mesmo. Não, vamos ficar em casa. Eu estava de manhã na minha cabeça, na madrugada, né, eu pensei assim, ai meu Deus, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para a Mona Lisa, eu vou falar, gente, eu estou tão ruim, toda hora no banheiro, eu não vou poder estar logo mais na igreja. Mas eu parei, eu pensei, eu falei, o inimigo quer isso mesmo, não vou ligar não. Aí depois recebi a notícia, né, que tinha acontecido com a mãe da Aline. Aí aquilo me doeu meu coração de uma tal maneira. Eu falei, meu Deus do céu, olha só, eu não vou na igreja, vou ficar em casa, já vai ter tantas pessoas que não vão poder estar na igreja por esse motivo, que é um motivo muito sério, e eu também vou ficar em casa. Não, eu vou para a igreja e vou cumprir o que está na escala. Eu olhei ali, é meu nome que está lá, então vai ser meu nome. Então a gente não pode deixar que nada faça a gente parar. Nada. Gente, eu digo mesmo, nada quando eu falo nada, eu falo marido, eu falo esposa, eu falo filhos, eu falo neto, eu falo isso aí, não deixe nada fazer você parar. Porque às vezes o inimigo, ele usa até o próprio companheiro da gente, né? Quantas vezes, quando Paulo era vivo, aí ele dizia para mim assim, filha, olha, você vai subir, olha, não tem como eu te levar lá em cima, porque ele era da igreja lá do Jardim Garcia, né? Que hoje os diáconos vão fazer isso. Eu falei, não tem problema, mas eu vou assim mesmo. E eu vim. Ia subir aqui toda suada, mas eu vinha. Agora eu ia deixar de vir? Não posso deixar de vir. Então nós temos que ter esse propósito na nossa cabeça. Que a gente quer tanto de Deus, né? Mas o que eu tenho dado para Deus? Né? O que eu tenho deixado para Deus do meu tempo? Então, nós temos que viver, porque o nosso trabalho, ele não é inútil. O nosso trabalho, ele não é em vão. O nosso trabalho, o Senhor se agrada, da maneira que você faz, da medida que você faz. Que seja devagar, vai galgando devagar, então vamos galgando devagar. Que Deus conhece o nosso limite. O homem talvez não conheça, né, Ferraz? O homem não conhece, mas Deus conhece o nosso limite. Eu costumo muito converso muito com a minha presidente, né, a Lília. Ela até faz assim quando eu falo que a minha presidente, mas ela é a nossa presidente das mulheres. Eu falo para ela, Lília, nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Ai, sério, mas eu fico nervosa, né? Que na minha cabeça foi, Lília, mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe até aonde você pode fazer. Às vezes a gente quer se comparar tanto com outras pessoas, a gente não faz mais nada. Se eu fosse me comparar com as outras pessoas, eu não estaria aqui falando do amor do Senhor, falando o que Deus fez na minha vida, eu não estaria na igreja, porque eu vou achar sempre alguém que faça melhor do que eu. Mas eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu sou capaz de fazer, que Deus conhece o meu limite e conhece a minha sabedoria.
Se eu sei que o Ferraz chega aqui, pegar no microfone e começar a pregar, né? Recitar aqui vários versículos, mas eu não consigo isso. Antigamente eu recitava, mas hoje em dia, gente, a mente da gente vai ficando, sabe? Tinha muita, né, concurso, né, Lília, lá no Garcia, de versículos, então eu sabia muito versículo de cor, mas a mente da gente, sabe como também, né, fazer 70 anos, o que vocês querem também, né? É um privilégio, né, estar aqui, não é? Fazer 70 anos, poxa vida. Antigamente eu até pensava 2 vezes em falar, mas hoje em dia eu falo com muito orgulho. 70 anos. Então, e graças a Deus por isso. E o Senhor tem me ajudado. E eu sempre peço, Deus, que eu não venha desanimar. E a palavra, porque ela fala sobre isso, né, a palavra de Deus. A importância de permanecer firme na caminhada. Não importa a sua idade, não importa a sua sabedoria, o grau de instrução que você tem. Fique sempre firme na caminhada. Está ruim? Firme na caminhada. Está com dor de cabeça? Firme na caminhada. Não é? Não é isso aí? Está com dor de barriga? Firme na caminhada. Não importa. Qualquer coisa, firme na caminhada. E a gente não pode permitir que a maldade do mundo pare. Você permaneça firme, porque no Senhor, não permita que a maldade do mundo pare você. Permaneça firme, sempre no Senhor. O nosso trabalho não é inútil. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, temos que perseverar, temos que lutar. É fácil? Não. É fácil você estar na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? Não é fácil, porque o mundo ele nos oferece muita coisa, né? Às vezes a gente fala assim, os jovens, tenham cuidado, jovens, que o mundo oferece muita coisa, mas também oferece muita coisa para nós. E como oferece para nós adultos, né? Como ele coloca coisinha na nossa cabeça para a gente deixar de vir estar na igreja do Senhor, para a gente desistir da caminhada. Mas não desista, porque o Senhor, ele não desistiu de você. O Senhor não desistiu de mim. A gente, quando desiste da caminhada, é como se a gente olhasse para trás, olhasse para a cruz e falasse assim, que adiantou ele morrer na cruz do Calvário? Não representou nada para a minha vida. Então, nós temos que olhar para trás e falar assim, ele morreu por mim. Então, eu tenho que fazer o pouco que eu posso fazer, eu vou fazer, para estar na presença do Senhor. E tem um ditado, né, que diz, o segundo diz assim, né, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 2 Coríntios 15, 33. Tem um ditado que é bem, né, conhecido, né, que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Quem nunca ouviu isso? Está ouvindo isso toda semana, né? Até nas pregações aqui a gente ouve. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Devemos ter todo cuidado para que as nossas amizades não venham roubar de nós o desejo de fazer a obra de Deus. Quando andamos com as pessoas erradas, aumenta o risco de praticarmos coisas erradas. Às vezes a gente pensa, né, que é só os jovens, né, que a gente fala. Cuidado com quem tu anda, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Hoje o Kaique me fez um bocado de pergunta na hora de ir para o culto, né, e eu conversando com ele, né, aí explicando para ele, né. Aí uma das coisas que eu conversando com ele, eu falei para o meu filho, às vezes a gente está num lugar, assim, sentado na pracinha, tá, rodeado de amigos. Ali os amigos, eles estão falando palavrão, estão falando do nosso Deus. Você não está fazendo isso. Você está ali sentado só ouvindo. Mas você está dando ali teu ouvido. Você não saiu dali, você continua ali, ouvindo, e no final você acha até graça daquilo que as pessoas estão falando. Eu falei, se isso aí é o quê? É sentar na mesa dos escarnecedores. Eu conheci uma pessoa, o Papai do Céu já levou ele ia muito
na minha casa. Na minha casa não ia, ele ia no meu quintal. Não convém dizer na casa que ele iria. E essa pessoa, ele era crente no Senhor Jesus, ele veio a falecer, um rapaz novo, mas ele tinha uma mania muito de falar piadas com o nome de Deus. Como ele usava piadas com o nome de Deus, aquilo me incomodava tanto, mas aquilo me, sabe? Aí às vezes eu não queria falar, a visita não era minha, aí eu não queria falar alguma coisa, falar para ele parar, ele ficava ali. Aí o que eu fazia? Quando ele começava a falar, eu mais que depressa saía sorrateiramente, não dava ouvido o que ele falava. E o pessoal ao redor dele, todo mundo achava graça. Então isso é sentar na mesa dos escarnecedores. Né, Kaique? Foi quase aquilo que eu te falei. A gente dá ouvido. A gente dá ouvido a coisas e daqui a pouco a gente está rindo. A gente está debochando do nosso próprio Deus. E essas coisas nos faz esfriar de estar na casa do Senhor, porque o diabo ele fica assim, só rodeando, ele quer isso, que a gente se esfrie e está na casa do Senhor, e quando nós damos ouvido, meu Deus, então quando a gente ouvir alguma coisa que não agrada ao nosso Senhor, pede licença, sai, não fique ali fazendo, presença ali naquele meio. Quando a gente não pode sair, ou que nós estamos, mas disfarça, levanta, vai no banheiro, vai beber uma água, mas não empreste seu ouvido para isso. Porque o diabo, ele é assim, né? Ele vem para matar e roubar. O diabo, ele vem para matar e roubar. Vai roubar o quê? A sua fé em Cristo. Vai roubar o quê? A vontade de você ter, estar na igreja. Vai roubar o desejo que você tem de estar na presença do Senhor, porque vai minando, aos pouquinhos a gente está fora, né? E nós precisamos, saber andar com pessoas, só aquela que professa a salvação no Senhor. Não é que nós precisamos ter inimigos, não é crente, temos inimigo, não. Mas que a gente possa ter a amizade, né? Para falar uma língua só, que é a língua do nosso Deus. Quando isso não acontece, você não vai ser, claro, desagradável, né? Não falar, não, você fala, mas não compactua. Não senta ali naquela mesa. Não senta nessa mesa. Muitos cristãos que já foram labareda de fogo, firmes e comprometidos com a obra do Senhor, estão fora do caminho do Senhor, por se envolverem com pessoas erradas. Na Bíblia, temos um exemplo, né? Eu gosto muito desse livro da Bíblia, de Juízes, né? Que fala a história de Sansão. É do capítulo 13 ao 16. Conta a história de Sansão. Ele foi um homem que nasceu debaixo de uma promessa. Seria usado por Deus para libertar o povo. Foi tomado pelo Espírito de Deus, foi revertido de tamanha força, que ele era o terror dos inimigos, do seu povo. Mas ele começou a se envolver com as pessoas erradas, até que um dia conheceu uma mulher chamada Dalila. Essa mulher conseguiu destruir o relacionamento que Sansão tinha com Deus. No capítulo 19 de Juízes, fala que a força deixou Sansão e ele foi vencido pelo inimigo por causa da má companhia de Dalila. Se a gente for olhar esse livro de Juízes, o livro não fala que Sansão ele logo conheceu Dalila, não. Ele conheceu outras pessoas. E aqueles que queriam ver ele derrotado, aqueles que queriam ver que ele não pelejasse pelo cristão, envolveu, esta mulher na vida dele. E ele era uma pessoa que era separado do Senhor. Ele foi uma criança que nasceu separado do Senhor, mas ele deixou-se envolver. Isso nos prova que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Temos que estar firmes sempre na presença do Senhor, porque o inimigo ele vai entrando sorrateiramente.
Ele entrou sorrateiramente na vida de Sansão. E ele conseguiu. Aquela mulher conseguiu estragar o relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. Muitas das vezes, um amigo nos faz isso. Consegue estragar o nosso relacionamento com o Senhor. Temos que estar atentos. Quando o povo de Deus ia entrar na terra prometida, Deus disse: guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Êxodo 34, 12. O cuidado com quem anda, cuidado com quem andas, não tenha comunhão com as trevas. A Bíblia nos adverte sobre isso. Não permita que as más companhias abalem o seu relacionamento com Deus. Lembre-se, felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber, dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam dos que zombam de tudo, que é sagrado. Salmos 1, né? A versão é diferente. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, por quê? Quando nós estamos sentados na roda dos escarnecedores, ali é muito papo, como eu falei, vem deboche, né? Falam do próprio Deus, debocha da sua família, debocha até de você que está na casa do Senhor. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando nós formos se sentarem a qualquer mesa, tenha cuidado, qualquer roda de amigo, tenha cuidado do que você vai ouvir. E o terceiro é quando deixamos em primeiro lugar a vida no reino de Deus. Quando nós deixamos colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Nós não podemos deixar Deus no segundo plano. Deus tem que estar sempre no primeiro plano. Haja o que houver, Deus está no primeiro plano. Às vezes a gente vê coisas acontecendo na nossa vida que a gente não consegue entender, né? Às vezes a gente vê mortes assim, né? Coisa acontecendo com crianças, né? Você liga a televisão, você vê a guerra em Jerusalém, a gente olha assim, meu Deus do céu, tantas crianças que estão morrendo, bebês, né? Hoje mesmo anunciou bebês que foram mortos, estava sendo enterrado. Aí muitas das vezes a gente olha e fala, meu Deus, como é que pode estar acontecendo? Por que Deus permite? Não é a vontade do Senhor que isso aconteça, mas isso é a ganância do homem, é a ganância pelo poder. Então essas coisas estão acontecendo, mas Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus no momento nenhum. Haja o que houver, guerra, mortes, coisa horrenda que você vê acontecendo, mas Deus não deixa de ser Deus. Ele será sempre o nosso Deus. E nós não podemos deixar que isso venha fazer que eu coloque meu Deus em primeiro plano. Não, está acontecendo isso. Hoje não dá nem mais para ficar na igreja, tantas coisas erradas que a gente vê. Não, o diabo quer isso mesmo. Está acontecendo coisa de errada, esteja na presença do Senhor. Então ore. Ore cada dia mais para você não fazer aquilo de errado. Porque às vezes a gente fala, né? Não vou para a igreja porque está fazendo aquilo de errado. E às vezes nós próprios estamos fazendo. A gente não olha para dentro de nós mesmos. Então nós precisamos ter, né? Não deixar a chama se apagar por causa de nada. Porque o fogo que arde dentro do homem é o fogo do desejo. Se ele permanece firme desejando as coisas de Deus, o fogo do Espírito vai estar aceso dentro dele. Mas se ele começa a cobiçar, a buscá-los, a cobiçar as cobiças do... que ele começa a cobiçar as coisas do mundo e para buscá-los, em primeiro lugar, com certeza, o fogo de Espírito vai se apagar. Nós não podemos deixar, né? Botar Deus em primeiro plano. Devemos buscar sempre a Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus no segundo plano, esse fogo que arde dentro da gente, que é o fogo do Espírito Santo, vai se apagando. Deus tem que estar sempre no primeiro lugar.
O fogo do Espírito vai se apagar e ele vai para longe de Deus e para perto do mundo. Porque quanto mais a gente anda, né, através do mundo, né, as coisas que o mundo oferece, mais nós estamos se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. Então, a gente culpa, né? O culpado é Deus. Isso aí, a culpado é Deus. Não, a culpa é nossa, é nós que se afastamos de Deus. E nós não podemos, né, ficar longe desse Deus tão maravilhoso, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Mateus 6:21. Fique firme na caminhada, não permita que a fadiga, o cansaço, as preocupações desse mundo consigam parar você. Dê prioridades para o reino de Deus. Lembre as palavras que o apóstolo Paulo disse: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2,4 diz assim: você é o soldado do exército de Cristo, alistado por Cristo para fazer a obra de Deus. Fique firme nessa caminhada, mantenha o fogo do Espírito aceso dentro de você, tendo sempre uma certeza: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:12. Tudo que nós passamos por aqui, nesse mundo, tem aflições, tem dores, mas ela não se compara com a glória que nós vamos ter lá no céu. O nosso galardão está no céu, não está aqui na terra. Você vai ter lutas? Vai. Você vai passar por provações? Vai. Mas estejam firmes na presença do Senhor. E nunca é tarde. E nunca é tarde para voltar. Às vezes a gente, né, não, já estou tanto tempo, né, vou sentando lá atrás, estou tanto tempo sentado lá atrás. Não, passa o banco da frente. Venha para... uma suposição, passa o banco da frente, venha para mais perto do Senhor. Uma das minhas filhas, quando a gente era do Garcia, ela participava da Mensageira do Rei, tudo essa idade assim de vocês, tudo bonitinha, cantavam. Aí quando chegou uma época, essa minha filha sentava lá na frente com a Mensageira do Rei, passou a sentar aqui, passou a sentar ali, foi. Daqui a pouco ela estava sentada lá no último banco. Mas eu sempre fui uma mãe que eu sempre observei as coisas. Tem mãe que parece que não se liga muito nos filhos, mas eu sempre me ligava nas minhas filhas nos mínimos detalhes. Se estivesse mentindo alguma coisa, eu estava mentindo. Como é que você sabe, mãe? Mãe sabe. Mãe, quando é ligada no filho, ela sabe. Aí eu chamei ela e falei assim: minha filha, hoje você está sentada lá no último banco. E antigamente, lá no Garcia, hoje em dia é uma distribuidora que tem ali, né? Antigamente era um campo de futebol. Eu falei, daqui a pouco você vai estar lá no meio daquele campo de futebol. Ela, aí, mãe? Eu falei, assim é. Por que você não vem sentar mais no banco da frente? Então, aquilo já foi me dando abrindo a minha mente do que estava acontecendo. Mais tarde, eu descobri o que estava acontecendo. Então, mas o diabo, ele é assim mesmo. Ele vai te tirando aos pouquinhos da presença do Senhor. Os amigos vão tirando aos pouquinhos da presença do Senhor. E a gente vai se deixando levar. Não é só os jovens, nós adultos. Às vezes, muitas das vezes, os amigos vêm falar coisa na nossa cabeça para nos tirar da presença do Senhor. E nós precisamos estar ligados. Precisamos de estar ligados. Precisamos de estar na presença do Senhor. Só depende de você. O fogo que arde dentro de você é o fogo do teu desejo. Alguém pode roubar a tua saúde, pode roubar o teu dinheiro, pode roubar até mesmo a tua família, mas ninguém pode apagar a chama do teu desejo, que está em Cristo Jesus. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a vida, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não deixe que nada faça você separar. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Se você entrou no desejo de parar, não pare. Não pare. Deus, Ele está sempre olhando por cada um de nós. Você que está em casa, está com desejo de parar, está cansado, não quer vir mais para a igreja, venha mesmo cansado. Tá com sono, o trabalho está sendo demais, venha mesmo cansado do trabalho. Que hoje você não vem pelo trabalho, hoje você não vem pelo cansaço. Daqui a pouco você está tanto tempo, você vai falar, já não vou mais porque eu tenho vergonha de ir na igreja, já tem tanto tempo que eu não venho. E aí você está frio espiritualmente. Que você possa refletir. Nunca é tarde para voltar para a casa do Senhor. Deus, Ele estará sempre com os braços abertos para receber cada um de nós. Deus estará sempre com o coração aquecido para receber a gente, que muitas das vezes nosso coração está frio, né? De estar na presença do Senhor. Muitas das vezes, você que está afastado da presença do Senhor, já pertenceu à família da fé, mas nunca é tarde, volte para o Senhor, porque a gente não sabe o dia de hoje. Eu não sei